bom dia. Vamos para a última correção dos nossos exercícios, que são os exercícios de aprendizagem lá da página 29, tá? Que na verdade seria metais de sacrifício, tudo bem? Então vamos lá. Então, página 29, o primeiro exercício. Então, olha, vou mostrar aqui na apostila para vocês, né? Então, ele te deu, considere os seguintes dados sobre os potenciais de redução. Então, ele te deu os potenciais de redução, né? Todos eles, os valores, semi-equações e os valores. E falou uma tubulação de ferro pode ser protegida contra a corrosão se ela for conectada a uma peça metálica constituída de... Então, na verdade, nós sabemos que aqui o metal de sacrifício, né? O metal de sacrifício é aquele que vai oxidar no lugar do outro, né? Nós temos aquele que vai fazer a proteção e aquele que vai ser protegido. Então, aqui ele falou que a tubulação é de ferro. Então, o ferro vai ser protegido. Então, se ele vai ser protegido, ele não vai oxidar, né? E o outro vai fazer a proteção, o que vai oxidar no lugar dele, né? Então, eu vou analisar aqui, olha, na própria apostila, né? Olha, o potencial de redução do ferro é 0,44, não é isso? É negativo, né? Agora, vamos ver qual é o outro elemento, né? Os outros elementos que podem servir de metal de sacrifício para ele, não é isso? Olha, então quem que pode fazer aqui, olha, a redução, a oxidação no lugar dele? Então vamos ver aqui, olha, o magnésio, né? Ó, o magnésio, o potencial de redução dele é menor do que o do ferro. Então, se ele é menor do que o ferro, ele pode oxidar no lugar do ferro, então ele pode proteger o ferro, né? Então, a tubulação ela pode ser revestida pelo magnésio, não é isso? Olha, porque ele oxida para o ferro e para o meio, né? Agora, o zinco também, o potencial de redução dele é menor do que o ferro, então ele também pode oxidar no lugar do ferro, né? O ferro em relação aos dois, olha, vai fazer a redução, né? Faz a redução e eles vão oxidar no lugar dele. Então, olha, agora o cobre em relação ao ferro, tá vendo? O ferro já vai oxidar, porque o potencial de redução do cobre é maior. Se o do cobre é maior, ele faz a redução e o ferro oxida. A mesma coisa a prata, né? A prata em relação ao ferro, ela tem maior potencial de redução. Então, a tendência dela receber elétron, né, é maior. Então, ela é um agente oxidante maior do que o ferro, né? Então, nós podemos observar que quem pode fazer a proteção do ferro aqui seria o magnésio e o zinco, tudo bem? Vamos para o próximo aqui, olha, que é o número 20, tá? Vamos lá, vou fazer na própria apostila, que é praticamente exercício de marcar, né? O que precisar de desenvolver, nós fazemos. Então, olha, para responder a questão, analise as informações a seguir. Em embarcações pequenas com casco de aço, é comum e vantajoso evitar a corrosão pelo método da proteção catódica. Então, galera, método da proteção catódica, mesma coisa que o metal de sacrifício, né? Esse método consiste no emprego de placas de metais ou ligas metálicas, as quais, ao serem conectadas eletricamente ao caso, são capazes de gerar uma diferença de potencial suficiente para manter o metal do casco reduzido, né? Se fala para ele manter ele reduzido, ou seja, ele recebendo elétron, não fazendo oxidação, tá? No aço, o principal processo de oxidação pode ser apresentado. Então, olha, o ferro, né, que também ele está fazendo olha só, oxidação. Aqui o que ele deu foi a equação a semi-reação de oxidação, porque o ferro transforma no cátion ferro mais elétron, mais 2 elétrons, né? Tá liberando 2 elétrons. Mesma coisa se eu colocasse aqui, ó, o ferro menos 2 elétrons, né? Também seria outra representação da semi-reação. Considerando as informações
a equação associada a um processo adequado de proteção catódica de um casco de aço é... Então, aí, nesse caso, nós vamos analisar também, olha, o valor do potencial, né? Então, aqui, olha, ele está fazendo oxidação, né? Olha, aqui vocês vão ver, olha, que todos eles estão representando a redução, tá? Então, na verdade, ó, o valor do potencial, vou ter que colocar aqui, olha, o valor do potencial de redução do ferro seria menos 44, tá? Então, vamos passar para a redução. Então, o ferro mais 2, recebendo 2 elétrons, ele vai se transformar no ferro no estado fundamental, onde o valor do potencial é igual a menos 0,44 volts. Tá vendo? Aqui ela está representando a oxidação, tá? Agora eu vou representar a redução, porque eu acho que é melhor para vocês analisarem. Agora, se vocês quiserem também trabalhar aqui, olha, com a oxidação não tem problema, você sabe, né, que ele está oxidando. Então, vamos lá. Aí ele perguntou qual a equação associada ao processo adequado de proteção catódica de um casco de aço? Qual que tem condições aqui de proteger o ferro? Então, vamos ver aqui, olha, o potencial do ferro é menos 0,44 volts, tá? Então, nós vamos ter que ter aqui, olha, o potencial de redução menor do que o ferro, porque sendo menor do que o ferro, né, com certeza que ele vai oxidar no lugar do ferro, né, olha. Então, vamos ver aqui, olha, aqui o hidrogênio está recebendo elétrons, então o potencial de redução dele, né, aqui ele está recebendo elétrons 0,34 volts, né, olha. Então, vocês podem perceber o ferro negativo, né, com aqui, olha, o potencial 0,0, então dos dois, olha, quem vai fazer oxidação vai ser o ferro, porque o potencial dele é menor do que o hidrogênio. Agora o cobre também, o ferro em relação ao cobre, ó, aqui o potencial de redução, o cobre ele vai estar fazendo a redução e o ferro a oxidação, né? Agora, aqui o alumínio aqui, ele está representando, ó, o potencial de oxidação, né? Então, o alumínio, no estado fundamental, que se transforma no cartilumínio, olha, então ele está perdendo elétrons, está perdendo 3 elétrons. Se você passar para o potencial de redução, aqui ele vai ser negativo. Então, se você analisar, ó, o alumínio com o ferro, tá? Você vai ver que o ferro, o potencial de redução do alumínio vai ser menos 1,66, né? Olha, 1,66, tudo bem? Ó? Então, vamos analisar aqui, ó, o potencial de redução do ferro é maior do que o potencial de redução do alumínio, né? Então, logo, o alumínio ele vai oxidar no lugar do ferro, tá? Olha, porque aqui eu passei os dois para o potencial de redução, que é o que a gente está acostumado a trabalhar, né? Mas se você for comparar aqui, ó, o ferro, a equação que foi te dada, ele está fazendo oxidação. Aqui o alumínio, tá? A equação que foi te dada também ele está fazendo oxidação. É isso que a gente tem que ter bastante cuidado, por isso que eu estou fazendo das duas maneiras. Então, se eu for analisar, né, do jeito que a equação foi me dada, que ela está fazendo oxidação, e o alumínio que também está fazendo oxidação, vocês vão ver que o potencial de oxidação do alumínio é maior do que o potencial de oxidação do ferro. Analisando pelo potencial de oxidação, eu transformei para o redução. É só inverter o sinal. Então, olha, pelo redução, o ferro, né, tem maior potencial de redução. Então, ele recebe mais elétron com mais facilidade do que o alumínio. Então, ele com o alumínio vai doar elétron para ele. Então, nesse caso, já vai ser a letra C. Tá, olha, se eu for analisar aqui o o Cl-, né, cloreto, e também está perdendo elétron. Se ele perde elétron,
ele tem o potencial de redução, né, de oxidação, menos 1,33. O do ferro é 0,44, tá vendo, ó? Quer dizer que o ferro, em relação ao cloro, ele também perde elétron, não pode. A prata, né? Aqui também ela está perdendo elétron, representando a oxidação. Está representando a oxidação, olha, um em relação ao outro, olha. A prata, ela tem menor potencial de oxidação do que o ferro. Então, o ferro iria doar elétron. Então, a letra correta vai ser a C, porque o alumínio tem maior potencial de oxidação do que o ferro, tá? Eu analisei das duas formas. Agora, vamos para o 21, não é isso? 21 já é mais, assim, um pouquinho complicado, não todos, né? Então, vamos lá. Foi te dado 2 béqueres, né? E dentro, ó, 2 béqueres contém uma solução de água e sal, tá? Então, nós vamos ver que nós temos aqui, olha, uma solução aquosa salina. E colocou gotinhas de fenolftaleína. A fenolftaleína, presta atenção, é um indicador de ácido base, tá? Então, se a solução, vamos supor, salina, né? A solução, ela for ácida, a solução vai ficar incolor. Se for básica, ela vai ficar rósea, né? Vamos ver o que ele vai perguntar. Uma placa de cobre é imersa na solução de um dos béqueres. Olha, está aqui. E sobre ela é colocado um prego limpo. Aqui, ó, limpo e novo. O prego está aqui. Semelhantemente, no outro béquer é colocada uma placa de zinco. A placa de zinco, não é isso? E sobre ela outro prego limpo e novo. Igual eu já tinha falado no cobre. Os pregos estão em contato elétrico com as respectivas placas, como mostra na figura 1 e 2. Aí ele falou o seguinte: alguns dias verifica-se que um dos pregos está fortemente corroído, enquanto o outro praticamente não sofreu corrosão. Ambas as soluções dos béqueres adquiriram uma coloração rósea. Então, olha, se adquirir uma solução rósea, com certeza que a solução vai ser uma solução básica. E para ser uma solução básica, ela tem que ter a presença da hidroxila, igual nós vimos o ano passado, né? As semi-reações e os potenciais padrões de eletrodos envolvidos são dados na tabela a seguir. Então, me deu a tabela a seguir e me deu aqui, olha, o potencial de redução de cada um deles, né? Que olha da solução, né? Solução líquida aquosa, onde a liberação da hidroxila, tá vendo, ó? Me deu do cobre, do zinco e do ferro, é isso? Então, ele falou o seguinte, olha, considerando essas informações, faça o que se pede. Indique qual dos pregos ocorreu a maior corrosão, aquele que está em contato com a placa de cobre ou aquele em contato com a placa de zinco. Justifique sua indicação com base nos potenciais de redução anterior. Então, olha, ele pediu para a gente analisar o ferro em relação ao cobre e o zinco. Então, vamos lá. Olha só, ele perguntou qual dos dois vai sofrer corrosão com mais intensidade. Se a gente for analisar o ferro em relação ao zinco, olha, todos os dois têm tendência a receber, né? Mas aquele que tem maior potencial, ele vai receber elétron, tá? Então, vou analisar aqui, ó, o ferro, né, e o zinco. Dos dois, olha, quem tem maior potencial de redução vai ser o cobre, né? Então, o zinco em relação ao cobre, o cobre recebe elétron e o zinco vai doar elétron. Tá vendo, olha? Então, olha só que legal. A gente tem que prestar bastante cuidado com isso, né? Ó, o ferro em relação ao zinco. O zinco, ele vai doar elétron e o ferro vai receber, tá? Então, oxidação, redução. Agora, eu vou analisar o ferro e o cobre. Olha só, gente, o ferro e o cobre, ó. O potencial de redução do cobre, ele é maior que o potencial de redução do ferro, né? Então, todos os dois estão recebendo, mas qual dos dois recebe com mais intensidade? Aquele que tem maior potencial de redução, que é o cobre,
né? Então, o ferro, em relação ao cobre, ele está fazendo uma oxidação. Ó, ferro e cobre, né? O ferro está fazendo uma oxidação. Se o ferro faz uma oxidação, isso quer dizer que ele vai sofrer corrosão, né? Com maior intensidade. Agora, igual eu falei, o ferro e o zinco, ó, o zinco é que vai fazer oxidação. Então, praticamente o ferro ele não vai sofrer corrosão em relação ao zinco, não. Então, aquele que vai fazer, eu vou até anotar isso aqui para vocês, né? Então, 21, letra A. Então, olha, entre o ferro e o cobre, né? Olha, que possui maior diferença de potencial, tá? E não é só, igual eu falei, não é só pela diferença de potencial, é porque o potencial padrão de redução do cobre, ó, ele é maior do que o potencial padrão de redução do ferro, não é isso? Então, logo, o ferro, ele vai fazer a oxidação. Tá, galera? Ele pediu para você responder a partir do potencial. Igual eu falei, já ferro e zinco, ó, já o ferro e o zinco, o potencial padrão de redução do zinco, né? Olha, ele vai ser menor do que o potencial padrão de redução do ferro, né? O ferro é menos 0,44, então nesse caso, quem que vai estar fazendo a oxidação? No potencial de redução do, desculpa, acho que eu troquei aqui, né, gente, ó. Então, o potencial de redução do zinco, ele é menor do que o potencial padrão de redução do ferro, né, ó. Então, logo, quem vai fazer a oxidação vai ser o zinco, né? Então, o zinco, ele faz a oxidação e o ferro faz a redução, né? Ó. Então, o ferro, ele faz a redução. Tá? Porque aqui, ó, o do zinco é menos 0,76 e o do zinco é menos 0,76 e do ferro menos 0,44. Então, aqui não está sofrendo corrosão, tá? Então, na verdade, vai ser o cobre, né? Que vai fazer o cobre aí, né? E que vai levar o ferro a fazer a oxidação. Então, vamos lá. Vamos para a letra B. É isso, ó. O que perguntou a letra B? A letra B falou o seguinte: escreva a equação balanceada da reação que ocorre na célula eletroquímica, envolvendo o prego que se encontra sob a placa de cobre. Indique o sentido da corrente elétrica entre o prego e a placa de cobre. Calcule a força eletromotriz da pilha. Então, essa força eletromotriz, igual eu falei para vocês, nada mais é do que a tensão, né? A diferença de potencial. Galera, esses aí você vai ter que ter muito cuidado na hora de resolver essa letra B. Porque, olha só, ela dá dupla interpretação. Porque ele fala assim, ó, escreva a equação balanceada da reação que ocorre na célula eletroquímica envolvendo a placa de cobre. Então, ele tá falando na célula inteirinha, né? Olha, aqui, olha, que se encontra sobre a placa de cobre, né? Indica o sentido da corrente entre o prego e a placa de cobre. Quando você lê essa questão, né, o que você imagina? Você vai pensar que você vai ter que escrever a equação balanceada entre o cobre, né, e o prego. É isso que a gente imagina. Só que aqui ele falou, olha, escreva a equação balanceada da reação que ocorre na célula eletroquímica envolvendo o prego que se encontra sobre a placa de cobre. Olha só,
tá? Então, cuidado com essa análise, ó, envolvendo o prego que se encontra sobre a placa de cobre. Então, quando ele falou na célula eletroquímica, está envolvendo também, olha, solução salina, não é isso, olha? Então, e depois ele falou sobre envolvendo o prego que se encontra na placa de cobre. Ele não está falando que é para você montar a equação, né, entre o cobre e o ferro, não. De imediato a gente imagina isso, tá? Então, nós vamos analisar agora o ferro, nós vamos analisar o cobre, ó, o ferro do prego, né, ó, depois o cobre e a solução salina, tá? Olha, então vamos lá. O ferro, o valor do potencial dele é 0,44, né? Agora vou analisar o cobre, né? A gente vai ver que o ferro em relação ao cobre, ele vai oxidar, né? Porque o potencial de redução do cobre vai ser maior. Só que nós temos também aqui, olha, o oxigênio aquoso, né? Que está dissolvido na água, onde ele vai receber 4 elétrons. Olha o valor do potencial dele. Porque o prego ele está em contato com o cobre, mas está em contato também, né, com a solução. Tá vendo? Olha. Então, a gente vai verificar que o ferro ele oxida mais em relação ao líquido, né, do que ao cobre, porque o potencial dele vai ser maior, tá? Então, na verdade, nós vamos analisar a reação entre o ferro, né, e o oxigênio aquoso, tá? E não o cobre, porque ele é um agente oxidante mais forte do que o cobre, tá bom? Olha, então agora nós vamos montar a equação balanceada, né? Então a gente viu aí, ó, que entre o ferro e o oxigênio, o ferro, ele vai fazer a oxidação, né? Ó, então vamos lá, o ferro mais 2, ele vai receber 2 elétrons, aqui é a letra B, e ele vai se transformar no ferro no estado sólido, né? Aqui aquoso, onde o valor do potencial dele é igual a menos 0,44, né? Nós vimos lá que o oxigênio aquoso, mais ele vai receber 2 moléculas de água, né? Na verdade, está dissolvido em 2 moléculas de água, onde ele vai receber 4 elétrons e transformar em 4 hidroxila. Olha aqui a solução básica já, onde o valor do potencial de redução é mais 0,44 volts, né? Então, como nós vimos aqui, olha, entre o ferro e o oxigênio, né, o ferro vai estar fazendo a oxidação. É isso, ó. Primeira coisa, nós vamos indicar através do potencial de redução quem faz oxidação e redução, né? Como as duas são de redução, a gente vai ver que aqui, olha, as duas são de redução, então essa aqui tem maior potencial de redução. Agora nós vamos montar a semi-reação, né? Olha, então vamos lá, nós vimos que o ferro ele vai oxidar. Para ele oxidar, nós vamos ter que inverter a equação, ó. Então o ferro no estado fundamental, né? Ele vai se transformar no cátion ferro mais 2 elétrons, tá? Era a mesma coisa se eu colocasse aqui, ó, o ferro no estado fundamental menos 2 elétrons, tá? Vai se transformar no cátion ferro, onde o valor do potencial é igual a mais 0,44 volts. Ah, você mudou o sinal? Sim, inverti a equação, né? Depois eu mantenho a equação de redução, tá? Olha, então o O2 mais 2 mols de H2O mais 4 elétrons se transforma em 4 OH-, onde o valor do potencial é igual a mais 0,44, né? Acho que eu dou uma trocadinha aqui, ó. Olha, aqui é 0,40, né, ó? Aqui 0,40 é muito 4, né, olha? Então, aqui 0,40 volts, tá? Então, olha só. Nosso próximo passo, nós vamos ter que balancear a equação. Porque se aqui, olha,
o oxigênio ele vai receber 4 elétrons, né? E cada ferro está doando 2 elétrons, então nós vamos ter que multiplicar a equação química tudo por 2. Não é isso? Olha, então 2 mols de ferro, vou produzir 2 mols de cartão-ferro, mais 2 vezes 4, 2 elétrons, então na verdade são 4 elétrons, tá? Aí você fala, eu não vou mudar o valor do potencial? Não, o valor do potencial continua o mesmo, tá? Você está analisando antes. Então, vamos lá, o que eu posso cortar? 4 elétrons com 4 elétrons, né? E vai ficar, vou somar tudo que eu tenho aqui nos reagentes, que são 2 ferro no estado fundamental, mais o oxigênio, mais 2 mols de água, onde vai produzir 4 hidroxilas, tá? Onde o valor do potencial é igual a 0, nós vamos somar, né? Então, aqui vai dar 448, 0,48 volts. É isso, olha, 84, 0,84 volts. Tudo bem? Tô acordando agora, tô dormindo, tá? Então, essa seria a semi-reação. Tá? Então, cuidado, ele falou envolvendo a célula, ele não falou entre o cobre e o prego. Agora, olha só, indica o sentido da corrente elétrica entre o prego e a placa de cobre. Agora, não. Agora, ele quer saber o sentido da corrente entre o ferro e a placa de cobre, né? Então, olha, o que nós já vimos? Que o ferro, o potencial de redução dele é menor do que a placa de cobre, né? Então, logo, entre o ferro e o cobre, o ferro está fazendo oxidação. Então, o sentido da corrente, ela vai do prego para o cobre, tá? Então, o sentido da corrente elétrica, ela vai, né, do ferro para o cobre, tá? E a letra C, para a gente finalizar aí, ó, ele falou, explique por que as soluções adquiriram coloração rósea. Porque, olha só, aqui, né, tanto o ferro quanto o zinco, né, tanto o ferro quanto o zinco, eles são metais, né, olha. E os metais, quando eles estão ligados, né, olha, os metais, a tendência deles, né, é se ligar à hidroxila e formar uma base. E a fenolftaleína, em presença de uma base, ela é indicador de ácido base, né? E para as bases, ele vai dar o que? Coloração rósea, tá? Então, isso aí é muito importante, tá? Olha, então, tanto o zinco quanto o ferro, né? O zinco e o ferro, eles são metais, eles têm caráter metálicos, então eles são metais, tá? E os metais em presença da água, né? A tendência deles é formar uma base, tá? E agora, se a tendência dele é formar uma base, então a coloração aqui para a fenolftaleína ela vai ser rósea, tá? Então, olha que chique aqui para vocês verem. Eu só vou mostrar aqui na equação aqui, olha, que a gente vai ter a presença da hidroxila. Tá vendo, olha? Então, a gente tendo aqui a presença da hidroxila mais o 2 mols do cátion ferro, mais 2, foi até bom olhar, né? É muita coisa. Então, vocês vão ver que nós temos aqui a presença da hidroxila. Nós temos a presença da hidroxila, ela é uma base. Então, a fenolftaleína ela vai dar a coloração básica. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida,